Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Quem nos fala é o Rafa e hoje estarei apresentando mais um Pitaco, aquele quadro aqui do Triângulo Nerd onde apenas um dos membros da bancada vem conversar com vocês sobre alguma produção audiovisual. Hoje falarei da nova série live action da Netflix, adaptação de mais um anime chamada Avatar e que é adaptada de uma animação homônima. Sem mais delongas, vamos lá! A série estreou agora no final de fevereiro de 2024, contendo em sua primeira temporada um total de 8 episódios de mais ou menos 50 minutos cada um. E a história, ela basicamente acompanha ali a história que a gente assiste na primeira temporada da animação, o que é quando vemos o garoto Aang, que é a atual reencarnação do Avatar, a única pessoa neste universo que é capaz de dominar as 4 dobras que controlam os elementos da terra, fogo, água e ar. Ele nasceu na tribo do ar e, ainda durante a infância, a sua tribo acaba sendo dizimada pela nação do fogo, que começa uma guerra generalizada pelo controle de todas as nações. Quando a sua nação é dizimada, o Aang não está lá no momento e acaba meio que ficando congelado por uma ação dos seus próprios poderes sem que ele acabe controlando elas, e fica nesse congelamento durante 100 anos. Quando ele é descongelado, ele entra em uma aventura com Sokka e Katara, em uma jornada para entender esse novo mundo depois de 100 anos e também para assumir o seu papel como Avatar e derrotar a Nação do Fogo. Eu devo começar falando que eu acompanhei a animação muito como uma criança qualquer, né, que assiste aquilo esporadicamente. Eu nunca peguei os mais de 60 episódios da animação para assistir realmente do início ao fim. Então eu não tenho como fazer comparação com o que a gente tem na obra original, né, em animação. Dito isso, eu acredito que essa série, ela é boa, é muito interessante. Eu acho que é mais um acerto, de uma maneira geral, da Netflix, assim como a gente teve em One Piece, assim como a gente teve também em Yu Yu Hakusho, que eu gostei, ainda que alguns fãs tenham reclamado bastante da contração muito significativa que eles fizeram de episódios, né? Mas eu ainda curti. E aqui eu acho que também é mais uma série que acerta, que é legal de assistir, que é bacana de acompanhar. E mostra que a Netflix parece ter acertado aí finalmente o rumo, pelo menos de uma maneira geral, com essas suas adaptações de animação. E aqui, gente, eu vou falar com spoilers, tá, dessa primeira temporada de Avatar, a série live action. Então, se você ainda não assistiu, continue aqui por sua conta e risco, beleza? Eu acho que a série, ela capenga um pouco em conseguir acertar o seu tom. Eu tenho uma sensação de que, em muitos momentos, ela quer ser mais sisuda, ao contrário da animação, que tinha uma pegada um pouco mais infantil e tal. E, em outros momentos, ela traz, justamente, essa pegada um pouco mais infantil. E eu não acho que isso fique tão bem acertado assim. Eu acho que a gente consegue ver esse desequilíbrio, principalmente no personagem principal. A gente vê ele parecer que tem ali um conflito sobre, pô, eu sou uma criança e tal, eu passei muito tempo congelado, só que eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre mim. E eu preciso assumir essa responsabilidade e treinar, né? Enfim, assumir meu papel aqui como salvador dessas pessoas e como um adversário da Nação do Fogo. Só que esse conflito, pra mim, ele, em primeiro lugar, ele é feito com muitas cenas, muitos diálogos, na verdade, que são completamente antinaturais. Eu acho que a Katara é uma personagem que ela tem mais esse papel de algumas frases, de algumas situações motivadoras, e a atriz, ela consegue entregar melhor, e eu acho que a maioria das vezes está bem encaixado. Mas quando a gente fala do Aang aqui nesse papel, de expor, como ele expõe os sentimentos dele, como o personagem lida com esse conflito, eu não acho que é bem colocado, de verdade. A gente tem aqui, logo no início, um estabelecimento do que aconteceu com ele e da responsabilidade que ele haveria de ter. E aqui, nesse momento, a gente já vê uma atitude muito estranha na série, porque o personagem, ele sai de uma forma muito, pra mim, artificial ali da sua tribo, né, da sua nação. Ele vai, tipo, simplesmente sobrevoar numa tempestade, um mar, alguma coisa assim. E, pra mim, só isso já foi extremamente esquisito, artificial. E eu acho que isso se prolonga
pros diálogos, na forma como ele expõe os conflitos dele, é sempre extremamente direto, sabe? Extremamente expositivo, de uma forma que realmente me incomodou em alguns momentos. Eu acho que tem aqui um ou outro diálogo que encaixa melhor, porque ele tá conversando ali com seus amigos e tal, mas mesmo assim eu não sei se isso foi bem utilizado. Até porque eu acho que a série ela tem um problema pra burlar, que eu até vi algumas pessoas comentando. Alguns críticos, né, algumas pessoas quiseram vir, eu assisti e elas reclamaram, falando que os conflitos, né, dos personagens e a interação dele, até a união deles ocorre muito rápido, e a gente já vê meio que o amadurecimento que deveria ocorrer ao longo da série, os personagens meio que eles já começam com esse amadurecimento. Só que, pra mim, isso não seria necessariamente ruim, porque os personagens, eles sim têm jornadas ali pra serem desenvolvidas. A Katara, por mais que ela já tenha ali um comportamento muito específico de maturidade e tal, bem como o Sokka, e até mesmo o Aang, eu acredito que os três, eles têm sim substância nas suas jornadas para serem moldados ali e desenvolvidos, né? Só que eu acho que ao longo de 8 episódios, esses conflitos, essas mudanças, elas se tornam um pouco repetitivos. A gente vê essas situações, essa repetição ocorrendo sim, com situações variadas, só que nem todas são interessantes, fazendo com que a gente chega em alguns momentos ali, em algumas situações, onde a gente nem tem um desenvolvimento tão interessante assim dos personagens, já que está se repetindo, batendo às vezes na mesma tecla, e a gente nem tem então situações interessantes onde esses personagens são colocados para que a gente se engaje. Eu acho que isso acontece principalmente ali nos episódios 3 e 4, que são, se eu não me engano, são os episódios ali voltados para a cidade da Nação da Terra, onde o Aang encontra ali um amigo dele. E eu acho que aqui também a gente consegue perceber alguns problemas onde a gente tem uma mudança de tom na série, né? Onde a série ela adota um tom um pouco mais humorístico, um pouco mais infantil, e eu realmente não sinto que encaixa, sabe? Eu realmente não sinto que encaixa. Então a gente acaba tendo personagens que a gente já vê esse amadurecimento logo de início, as situações não acabam sendo tão interessantes sempre, né? E variação do tom acaba sendo prejudicial em certos momentos, tá? Além disso, a gente tem também alguns personagens que entram aqui e não dizem muito a que vieram. Acho que faltou algum desenvolvimento, a gente vê isso principalmente ali as crianças, né, que são apresentadas ali justamente na Nação do Fogo e tal. Na Nação do Fogo não, perdão, na Nação da Terra, né, justamente nesses episódios, dentre algumas outras situações. No entanto, eu acho que a série, ela tem um valor de produção muito interessante. Sim, de vez em quando tem alguns efeitos visuais que deixam a desejar, às vezes tem algumas questões de realismo ali, de vestimenta, de construção de cenários que deixam um pouco a desejar, sim, em um outro momento. Mas eu acho que a série ela realmente está bem bonita, os figurinos estão muito bonitos, as cenas de ação, elas também têm cenas melhores e cenas piores, mas de modo geral as coreografias estão muito bacanas, as coreografias das dobras, né, da manipulação dos elementos estão bem bacanas de acompanhar, os efeitos visuais nesse sentido também estão bem bacanas. Eu acho que o design de produção, ainda que aqui e ali ele falhe um pouco no realismo, de modo geral também encanta bastante. Então, todos os elementos de forma técnica, eu acho que a gente não tem uma trilha sonora tão marcante, a gente não tem composições tão belas assim, mas a série entrega ali um seu feijão com arroz bem realizado, bonito e tal. Eu acho que isso dá pra curtir, não tem como reclamar tanto assim dessas questões, pelo menos na minha opinião. Quanto aos personagens e quanto aos arcos deles, como eu falei, a gente tem sim substância, ainda que eles não sejam tão bem desenvolvidos em certos pontos. Mas apesar dessa repetição, a gente consegue sim enxergar onde os personagens começam e aonde eles chegam. Então a gente tem sim um desenvolvimento, ainda que esse desenvolvimento talvez ele se prolongue um pouco mais do que ele deveria. Não porque tem episódios demais, na verdade, mas porque eu acho que não tem variações suficientes de situações ou de coisas a serem acrescentadas nesses conflitos, né? Nesses amadurecimentos pessoais deles. Então, às vezes eu acho que a série ela fica um pouco atravancada nos mesmos assuntos, nas mesmas temáticas, e demora um pouco a avançar tematicamente, né? Enquanto a gente viaja por aquele mundo. Mas, enfim, como eu acho que já deu pra perceber,
de modo geral, a série, em todos os seus elementos, ela tem acertos e erros. Em todos. Roteiro, direção de arte, direção de lutas, atuações até também. Então, eu acho que de modo geral, apesar dessas falhas, a série ela conseguiu me divertir, ela conseguiu me entreter. Eu gostei de acompanhar esse arco dos personagens. Eu acho que a série, ela consegue ter bons momentos ali também em relação à Nação do Fogo. E aqui eu quero deixar uma coisa que me causou essa impressão, que o arco envolvendo os personagens da Nação do Fogo, o Zuko, o Iroh, a Azula e o Ozai, ele é mais interessante, né, do que os arcos dos personagens principais. E aí justamente a gente entende por quê. O Zuko, por exemplo, ele não só tem um arco de amadurecimento muito mais claro, mas ainda que também a gente varia um pouco ali, meio que na mesma temática dele, eu acho que a gente tem mais substância para acompanhar isso pelo tempo que a gente acompanha, simplesmente porque o personagem, a gente não começa sabendo tudo sobre ele. E isso ajuda, porque sempre tem elementos novos a serem acrescentados, de forma que a gente sinta essa progressão. Diferente dos personagens principais, do trio principal, que poucas informações são acrescentadas além daquilo que a gente já viu logo no primeiro episódio. Então, dá aquela sensação de travamento, né, nessas jornadas e tal, e de poucas descobertas. A gente também pode falar a mesma coisa do Iroh. Além do Iroh ele ser um personagem super carismático, a gente também tem acréscimos na história dele. A gente também sente o peso daquela relação que vai melhorando e a gente vai descobrindo não só coisas no passado, mas também vendo como essa relação vai se diferenciando, vai se evoluindo ali no presente, coisa que a gente também vê pouco no trio principal, porque o trio principal ele começa, eu compro sim, a união deles é quase imediata ali, porque o Aang ele é um personagem que é infantil, né, no sentido de que ele é uma criança, então eu entendo que o Sokka e a Katara se unam a ele porque eles veem a importância que aquele personagem, aquela pessoa pode ter, né, por ser o Avatar, e também porque não se vê ali na figura da criança como uma ameaça para eles. Então, essa ligação rápida deles eu compro. A questão é que não parece que não tem tantos conflitos ou tantas situações de evolução. Eles começam como amigos e já formam essa amizade muito forte e pronto, meio que no primeiro e segundo episódio, sabe? E a gente vê isso diferente na Nação do Fogo. A mesma coisa a gente vê o Ozai, é um personagem muito unidimensional, isso não é tão interessante, mas a figura dele é muito imponente e a relação, a forma como ele serve para mover a história da Azula e o Zuko é muito interessante, é muito bem realizado, é muito bem posto. A Azula é uma personagem que ela é pontualmente colocada, ela não aparece tanto como o Zuko, por exemplo, mas a gente vê nessa energia conflituosa, na forma como ela maquina ali para prejudicar o irmão e tal, algo que tem uma força, um impacto que é muito interessante de se acompanhar e que faz com que a gente queira saber onde essa personagem vai chegar, entende? Então a gente vê como esses personagens da Nação do Fogo, parece que a série ela consegue, tudo que ela consegue fazer lá, ela muitas vezes não consegue fazer no trio principal, que tem uma jornada muito mais direta, muito mais informativa, muito mais expositiva. Então isso, alguns momentos, prejudica o andamento ali, a ligação com esses personagens, que fica muito mais ali, a jornada deles, pela nossa descoberta, vale muito mais, né? Pela nossa descoberta do mundo, as interações entre eles são bacanas, são divertidas, né? As cenas de lutas também são bacanas, e é legal também, principalmente em relação ao Aang, ver ele assumir esse papel de protagonismo perante aquele mundo, né? Ainda que eu acho que isso não é tão bem feito sempre, eu acho que no final ali, principalmente nos 2, 3 últimos episódios, eu acho que a série encaminha bem essa questão, meio como o Sokka, tentando entender meio que o papel dele no mundo, é interessante acompanhar, ainda que novamente, eu acho sim que isso se repete um pouco em certos momentos, esse personagem demora a chegar nas conclusões que ele precisa chegar, entende? Mas a gente vê esse arco de evolução e é legal de acompanhar no fim das contas. Então, de modo geral, eu acho que o saldo é sim positivo, é uma série interessante de acompanhar, apesar de seus problemas e de seu desequilíbrio. Então, pra mim, Avatar, primeira temporada, eu dou uma nota 7. Então é isso, pessoal. Mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast vai chegando ao seu final. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem nos ouvido até aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar esse conteúdo a depender da plataforma na qual você esteja nos ouvindo. Estamos também disponíveis aí no Instagram. Não esqueça de nos seguir lá, @Triângulo Nerd. Fica aqui o meu abraço e até a próxima.
Isso é tudo, pessoal.